Bom dia, crente! Terçamos por aqui e nessa semana estamos falando sobre a correção de Deus, as recompensas da correção. O que a correção, que parece ser tão chato no momento, pode trazer para a nossa vida? Estamos aqui mais um dia, terçamos por aqui para aprender a palavra de Deus, e para ter uma vida em abundância precisamos cumprir, obedecer o que a palavra de Deus diz. Lá em Provérbios, já entrando na nossa lição, se você não assistiu o capítulo de ontem, vai lá na playlist do meu canal e já está o vídeo de ontem. Nós falamos sobre a correção, sobre as recompensas da correção. Lembra que se nós desejamos ser uma pessoa sábia nessa vida, quem já sentou ao lado de uma pessoa sábia, já viu a serenidade daquela pessoa falar, você já até brigou com aquela pessoa, mas aquela pessoa não brigou de volta, porque ela promove a paz, porque a sabedoria, ela promove a paz. Você ouviu conselhos de uma pessoa sábia e falou, meu Deus, como eu desejaria ser aquela pessoa. Lembra que eu falei que eu fui uma pessoa muito arrogante na minha vida, que sempre queria ser dona da razão, mas quando eu tive a minha vida transformada, quando eu falei, eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero mais viver longe do que a Bíblia ensina, eu vou mudar. Eu deixei os meus achismos, eu deixei o que eu achava de lado e comecei a ver o que dava certo. Muitas vezes nós precisamos deixar o nosso orgulho para que Deus possa trabalhar em nós, porque Deus, ele não tem relacionamento com o orgulhoso. A própria palavra diz, Deus se opõe ao orgulhoso, mas dá graças aos humildes. Você sabia que muito antes de eu estar aqui cumprindo o meu ministério, quando eu me achava dona da razão, quando eu me achava orgulhosa, me achava melhor que todo mundo, a minha vida não ia pra frente, nada fazia sentido, eu era uma presa emocionalmente, presa com as minhas emoções, com os meus achismos, e é tão ridículo, porque a gente se acha melhor que os outros, a gente tem aquele olhar orgulhoso, eu sou melhor, mas quando nós deixamos a correção de Deus, quando nós deixamos que Deus nos molde a cada dia, nós deixamos os nossos achismos, nós olhamos para as pessoas não com um olhar mais de orgulho, não com um olhar mais de que nós somos melhores, porque às vezes nós estamos cumprindo e as outras pessoas não. Nós apenas olhamos para as pessoas e temos misericórdia. Esse dia para trás aconteceu um fato que uma pessoa veio e me falou, olha, aconteceu isso com tal pessoa, a pessoa caiu em pecado e tudo mais. E no meu coração, eu falei, meu Deus, tenha misericórdia dessa pessoa, porque um dia eu estava lá na lama, um dia eu também estava ali no pecado e não conseguia achar o meu erro, e o Senhor teve misericórdia de mim e me tirou. Tenha misericórdia dessa pessoa também. Então, a Bíblia diz que a misericórdia tem que ser maior do que o juízo. É por isso que Jesus veio e os líderes religiosos daquela época não o aceitaram, porque eles olhavam somente para a lei, somente para o julgamento e não tinham misericórdia das pessoas. Por isso o Senhor hoje tem a intenção de nos corrigir, dar-nos um coração ensinável para que nós possamos ter misericórdia das pessoas. Chegam de pessoas julgadores, de julgamentos, que querem ver o mal das pessoas. Nós que queremos viver uma vida em abundância, obedecer o que a palavra de Deus diz, nós não vamos viver mais assim. Mas a Bíblia diz assim, o que rejeita a instrução menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Lembra que eu falei ontem que para a gente achar sabedoria, nós precisamos ser corrigidos. Você que é pai, você que é mãe, você vai lá e vê o seu filho atravessando a rua. Você vai lá, filho, não é para fazer isso. Você vai lá e corrige seu filho quando ele fala uma palavra que não deveria falar. Você vai lá e corrige seu filho quando ele vai lá e bate na irmãzinha dele ou no irmãozinho dele. Por quê? Porque você é mau?
Não, porque você quer ver que o seu filho não cometa aquele mesmo erro, porque aquele erro vai levar ele à ruína. A mesma coisa é quando nós rejeitamos as instruções do Senhor. Na minha vida, eu sempre quis cumprir as minhas leis. Ah, eu sabia, eu que sei. Não, é desse jeito, nunca aconteceu nada. Não é assim que eu falo com as pessoas, mas não. Eu só estou onde eu estou, como eu disse. Eu só alcancei hoje onde eu estou, que é um dos meus grandes sonhos, trabalhar no banco, porque eu me humilhei. Eu falei, meu Deus, não dá para ser assim, eu quero mudar, me ajuda. Então Deus teve que vir me corrigindo, vir me limpando, vir me mostrando o caminho. Mas para Deus mostrar o caminho, nós aceitarmos ir para a terra prometida, nós precisamos ser humildes para aceitar a correção. No versículo 33 diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Só tem honra quem tem a humildade. Desculpa te dizer isso, mas não adianta você querer ter honra na sua vida se você não tem humildade. O povo de Israel, somente quem alcançou a terra prometida em Israel foram aqueles que tiveram humildade para entrar. Enquanto aquele povo que ficou murmurando, que ficou achando que Deus devia alguma coisa para eles, enquanto aquele povo ficou sendo um povo rebelde ao Senhor, eles não alcançaram a terra prometida e morreram no deserto, porque eles não eram humildes para aceitar a correção de Deus. E você hoje, você vai aceitar a correção de Deus? Meus queridos, meus fofos, não dá pra gente mais viver assim, achando que nós temos a razão, que tudo tem que ser do nosso jeito, porque nós temos um orgulho tão grande na nossa vida que nós não aceitamos ser feridos por ninguém. Ninguém pode falar mais do que a gente, ninguém pode saber mais do que a gente, é nós que temos a razão, é nós que sabemos de todas as coisas. Desculpa, mas para nós chegarmos a lugares altos, nós temos que abaixar nosso orgulho. Para eu chegar no banco, para eu entrar no banco, eu tive que abaixar meu orgulho. Entender que eu não sabia de todas as coisas e começar. Uma vez eu fui dar um conselho para uma pessoa que queria entrar no banco e a pessoa fez nada do que eu falei. Ela queria entrar no banco, me ajuda e tal. Eu falei, fala assim, assim, assim. A pessoa foi lá e fez tudo, porque eu acredito que ela sabia mais do que eu. E aí, não conseguiu entrar. E eu fiquei falando, meu Deus, quando a pessoa que me deu as dicas para entrar no banco fala assim, faz assim, assim, assim. Eu fui lá na entrevista, falei tudo que a pessoa me falou. Tintim por tintim, anotei. E eu consegui entrar no banco. Porque eu não queria saber mais do que ela. Ela estava lá dentro. A gente precisa olhar para as pessoas e saber seguir quem tem resultado. Quem está dando o resultado tem autoridade para falar. Como eu disse ontem, não é qualquer pessoa que vai vir e falar e vai te corrigir. Nós precisamos ter essa sabedoria. Então, se nós queremos ter entendimento, nós queremos ser sábios, nós precisamos nós precisamos ser corrigidos. Nós precisamos terminar aqui, mas eu quero que você coloque essa palavra no seu coração. Não esqueça que o vídeo de ontem tá lá na playlist do meu canal. Se você não assistiu, assista hoje, tá bom? Obrigado por assistir até aqui. Continue assistindo até o final da semana para nós aprendermos mais do Senhor. E Deus abençoe a sua vida.